Te adoramos, te bendizemos. Mateus 6, versículo 9 em diante, diz assim, todos com as suas Bíblias, todos de pé, vamos ouvir a palavra de Deus, em reverência à palavra do Senhor. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós temos total reverência e respeito por ti, ó Pai. Obrigado pela tua presença. Não nos faça sair daqui da mesma maneira que entramos. Senhor, nós precisamos da tua presença. Que o nosso coração seja uma terra, um solo sedento e faminto pela tua palavra. Nós queremos dar uma ordem que todo espírito de agitação, de inquietação, que tenta roubar a semente, nós cancelamos e paralisamos no nome de Jesus. Ordenamos a que todos os espíritos malignos e demônios sejam agora paralisados em nome de Jesus. E declaramos que essa semente não será roubada. Nossa mente, nosso coração está aberto para receber a semente da palavra, que não será pisada na beira do caminho, não cairá também sobre rochas, e também não crescerá em meio a espinhos, mas cairá num bom solo e dará bons frutos. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você já leu esse texto muitas vezes, oração do Pai Nosso. Talvez você já orou Pai Nosso desde a sua infância, assim como eu. Mas existe um segredo muito forte aqui. Se nós olharmos em Lucas 11, no versículo 1, também narra sobre este fato que nós acabamos de ler, que é a oração do Pai Nosso. Lucas 11, versículo 1 diz: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. E ele repete a mesma oração que nós vemos em Mateus. Porém aqui há uma diferença. Aqui nós sabemos que os discípulos, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, mas em nenhum momento eles pediram: Jesus, nos dá autoridade para expulsar demônios, nos dá autoridade para pregar, nos dá autoridade para curar. Os discípulos, eles pedem para Jesus: nos ensine a orar. Os discípulos, observando Jesus orar, eles viram algo na vida de Jesus através da oração, que eles viram ali uma chave, e eles entenderam e falaram: nós precisamos aprender a orar como o Senhor ora. Os judeus já tinham uma prática de oração dentro do seu contexto cultural e familiar, mas interessante que quando eles observam Jesus, eles falam: queremos aprender a orar dessa forma. Aqui, como nós vemos em Mateus, fala que Jesus havia terminado de realizar alguma obra em um local, e ele se retira para orar. Em vários textos da palavra do Senhor, você vai encontrar Jesus curando pessoas, pregando, visitando pessoas, e a um certo momento, ou na madrugada, ou à noite, ele se retira para ficar sozinho e orar. Um dos maiores segredos do ministério de Jesus, da eficácia do ministério de Jesus, é a vida de oração.
Eu poderia citar vários textos aqui, não vou ter tempo. Em Marcos diz que havendo uma grande multidão começando a seguir a Jesus, e existe uma expressão assim, que a fama de Jesus aumentava, a popularidade de Jesus aumentava. E o texto continua dizendo assim: ainda quando era madrugada, ele se retirou sozinho para orar. Mesmo quando todas as pessoas buscavam por Jesus, queriam estar com Jesus, o desejo dele principal era estar a sós com o Pai. Talvez você fala: eu não consigo orar, não consigo ter uma vida de oração. Talvez porque você ainda não conseguiu entender, e eu não vou conseguir explicar numa pregação, mas talvez hoje uma chave que vai ativar no Espírito a sua vida de oração, e eu oro por isso. Amém? Talvez porque você não conseguiu entender ainda o que é oração. Certa feita Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, não orem como os religiosos, em pé, nas sinagogas, orando alto, com a intenção de serem vistos. O que Jesus está acusando aqui não é o fato de orar em pé e alto em algum lugar. Então quer dizer que nós não podemos orar alto na igreja? Não podemos orar uma oração? Senão o outro pode julgar que a gente está querendo ser espiritual demais. Não, Jesus não condena a atitude, mas a atitude pela intenção. Ele fala, porque eles têm a intenção de orarem assim para serem vistos. Se nós pegarmos modelos, estabelecer modelos, nós podemos muitas vezes estar longe da vontade de Deus. Jesus nunca curou uma pessoa do mesmo jeito. Ele não usou um modelo para que as pessoas não associassem a cura a um modelo. Não era o modelo da oração de Jesus que curava as pessoas, mas era o que Jesus carregava. Nós estamos sempre atrás de um modelo. Nós estamos sempre atrás, não, se eu fizer assim então vai dar certo. Não se trata somente de um modelo, se trata de uma intenção sincera do teu coração. Então ele está dizendo: olha, eu não aceito a oração deles, porque a intenção deles não é falar com o Pai, mas atingir os que estão ao redor deles, com a intenção que os outros o achem santos e religiosos. Quando você ora, você está tendo um relacionamento exclusivo com uma pessoa, que é Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Então oração é a forma da comunicação que eu tenho espiritual com Deus. Então totalmente a minha atenção é voltada para Ele. Por isso em Mateus 6,6 ele diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, para que o teu Pai que te vê. Talvez você fale: mas eu não sei orar, tenho vergonha. Alguém num lugar público, numa reunião de família ou de irmãos, faz uma oração, irmão: eu tenho vergonha. É muito comum isso acontecer, pessoas que se dizem discípulos de Jesus, e a gente fala: você pode orar pela gente aqui? Eu tenho vergonha. Isso não pode acontecer. Ou você não tem uma vida de oração, ou você não entendeu o que é a oração. É impossível ter uma comunhão com Deus sem oração. Tem pessoas que têm comunhão com o ministério a qual eles congregam. Você vai, assiste o culto, pede uma oração. Não que isso seja errado, mas é a única forma de você ter comunhão espiritual para muitos. E eles voltam para suas casas e eles não entendem o que é oração. Jesus falou, ele deu uma outra acusação sobre a oração também. Uma oração não pode ser uma repetição, porque são vãs repetições. O que Jesus está querendo dizer? Não é eficaz uma oração repetitiva. Quantos aqui estão casados há mais de 10 anos? Levante suas mãos. Eu completo 20 anos esse ano. Você já imaginou você com o teu cônjuge, nesses 10 anos, 20 anos, ou mais anos que você tem, todos os dias você estivesse abordando a mesma conversa, repetitiva? Você conseguiria ter um relacionamento assim, saudável? Não. E a mesma forma é com Deus. Muitas vezes nós estamos assim, repetindo.
uma oração repetitiva não é eficaz. Uma oração que tenta ter a intenção de chamar a atenção dos outros não é eficaz. E o contrário também é verdade. Como assim? Eu posso estar querendo orar para impressionar os outros, e posso, quando alguém pedir para me orar, eu falar assim: não, gente, eu estou com vergonha de orar porque vocês vão rir de mim. Olha, a gente não está pedindo para você orar para a gente analisar a sua oração. A gente está pedindo somente que você converse com uma pessoa que você anda e tem relacionamento com ela, que você fale com ela por nós. Porque da mesma maneira, talvez você não ora com a intenção das pessoas te dizer: olha, ele ora tão bem. Mas quando você também tem medo das pessoas julgar a tua oração como uma oração má, você está tão errado contra aquele outro que quer orar tão bem para aparecer. Você está na mesma balança, porque você não entendeu nada de oração. Porque no mesmo fato de um lado da balança que um ora com a intenção de impressionar, você está com medo de errar na sua oração e não impressionar. Porque você não entendeu que a oração não tem destino aqui, a oração tem destino aqui. Se você quiser, pode glorificar. A oração não é um relacionamento horizontal, é um relacionamento vertical. Então, quando Elias estava no ribeiro, Deus falou para ele: levanta, vai à casa de uma viúva em Sarepta. E quando chega lá, o que Deus falou? Eu vou dizer a você o que você deve fazer. Quando ele chegou em Sarepta, Sarepta era uma região, Deus falou: você vai naquela casa. Quando chegar lá, você vai pedir que ela pegue o que ela tem e faça um bolo. Você vai pedir para comer, e depois você vai liberar uma palavra. O que é isso entre Deus e Elias? Oração. Então quando Elias chega diante da viúva, a viúva: tudo bem, bom dia. Elias sabia o que ele encontrar? Talvez não, mas independente do que ele encontrar, ele já tinha a resposta, porque na hora Deus já falou tudo que ele tinha que fazer. Ele não chegou assim: então como é que tá? Não, estou mal porque... Bom dia, como é que a senhora está? Não, estou muito mal, porque meu marido morreu, só tenho esse filho, e eu só tenho essa farinha, que esse azeite. Aí o Elias imagina: só um minutinho, e aí, o que eu faço? Ou então: o senhor poderia, senhor Elias, que é um profeta, orar por mim? E Elias ainda não tinha o quê? Vamos supor que Elias ainda não tinha orado, não tinha ainda conversado com aquele amigo que anda com ele. Mas agora, diante de uma dificuldade: agora eu lembrei do meu amigo, agora eu preciso falar com ele. Então, sabe o que é? É que eu estou com vergonha de orar. Aí imagina a viúva: não, mas o senhor é profeta, ore. Então: Senhor, abençoa essa viúva. Eu não sei o que se passa, mas tu sabes todas as coisas. Amado Deus e eterno Pai, tu sabes todas as coisas. Abençoa a tua filha em nome do Senhor. E ele vai embora. O que ia acontecer? Nada. Mas antes dele ir lá, ele tinha orado. Que é conversa, relacionamento. Aí ele chega, e como é que está? Vamos ver no outro cenário agora, da Bíblia. Aquele primeiro foi uma suposição para a gente entender. Como é que a senhora está? Nada bem, profeta. Por quê? Meu marido morreu, eu estava lamentando hoje com Deus, eu estava orando, falando: Deus, vai ser minha última refeição. Deus ouviu a oração dela, falou para o profeta, e mandou ele lá para responder a oração dela, através de uma oração que Deus respondeu também para Elias, e de Elias para Deus. É mesmo? É. E nós temos só esse bocado de farinha de azeite, vamos comer e morrer. Deixa eu te falar, traz para mim, faz um bolo e traz para mim comer. E depois que ele come, ele falou: pegue vasilhas, e não poucas, mas muitas.
E quando ele pega as vazias, ele e deu certo. Por quê? Porque ele orou para ter a solução do problema na hora? Ou ele já veio com a revelação antes? Porque ele já era um homem de... Por que Jesus orava na madrugada? Porque quando começasse o seu dia, ele já tinha que estar pronto para toda ocasião. E ele gerava na oração, no relacionamento com Deus, o que ele ia fazer. Muitas pessoas são pegas de surpresa porque não vivem uma vida de relacionamento e de oração. Ou oramos somente quando precisamos de coisas. A gente faz uma listinha tipo de supermercado e fala: Deus, então, eu não tenho muito hábito de orar, mas eu venho aqui te pedir isso. Fez o checklist, orei. Oração não é repetição. Oração não é tentar atingir quem está próximo de mim. Oração é um relacionamento vertical. Isso é só uma introdução. Quando Jesus está com seus discípulos, olhem para mim, porque o diabo não quer que você tenha uma vida de oração, e tudo que pode acontecer hoje vai acontecer. Carro vai disparar alarme, criança vai correr, gente vai cair, porque a maior arma que você possa ter contra Satanás é a oração. Jesus, ele está com os discípulos, e os discípulos começam a observar que sempre Jesus retirava para orar. Ele sempre saía para orar. E eles falaram: olha, nos ensina a orar também. Não é essa oração que a gente tem feito, que a gente aprendeu na nossa cultura, essa oração que você tem. E em Lucas, como nós lemos, eles falam mais ainda. Eles falam: olha, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos deles. Talvez você nunca tinha observado essa versão, mas os discípulos estão dizendo assim para Jesus: eu quero aprender a orar como os discípulos de João oravam. Qual João que ele está se referindo? João Batista. Vamos lembrar de João Batista. Jesus diz que dos homens nascidos de mulher, não houve alguém naqueles dias semelhante a João. João Batista viveu mais de 20 anos, alguns dizem 22 anos, no deserto, sozinho, modo de dizer, sem pessoas, mas com Deus. Então, teólogos dizem que João teve 6 meses de ministério. Então, durante 6 meses, João teve relacionamento assim. Mas antes, 22 anos, ele só teve relacionamento assim. Ele gerou 6 meses em 22 anos de intercessão. Ele gerou o que faria em 6 meses, em 22 anos de plena comunhão com Deus pela oração. O dia que você entender a oração, você vai ficar desesperado para ter uma folga do seu trabalho, para ir para um canto orar. Você vai ficar desesperado para ir para a tua casa e ficar sozinho para orar. Oração não depende de falar bonito, depende da tua sinceridade, porque Mateus 6,6 diz: e o teu pai que te vê orando em secreto. A Bíblia não fala que o teu pai te ouve, ele vê. Quer dizer, Deus quer ver a tua postura de querer estar com ele. Só esse desejo. Quantas vezes eu não tinha condições de falar nada para Deus, vivendo momentos difíceis, eu estava viajando sozinho para ir pregar em tantos lugares. São mais de sei lá quantos anos viajando e pregando, e eu punha a mão no banco do carro e falava: Senhor, só senta aqui do meu lado, eu não consigo te falar nada hoje, mas eu te peço, senta aqui do lado, fica comigo. E quantas vezes eu estava dirigindo e eu tinha que parar o carro, porque eu não aguentava de tanta presença de Deus para me chorar. Eu tinha que parar no acostamento e chorar compulsivamente. Eu sentia aquele arrepio da planta dos pés até o alto da cabeça. Eu sentia como se alguém estivesse me massageando, me tocando aqui. Pode falar que eu sou louco, a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras. Eu sirvo um Deus sobrenatural, extraordinário, e eu quero experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais.
porque eu estou cansado do que é o natural. Natural, eu já estou cansado. E eu senti a presença dele. Isso é oração. O teu silêncio também é oração. O teu choro também é oração. A Bíblia diz que ele colhe, está lá na Bíblia, num cálice, todas as nossas lágrimas. Cada lágrima que você já derramou até hoje na tua vida, estão guardadas como oração. A oração é uma grande arma para utilizarmos nesses dias. Deus falou comigo, eu orando esses dias, Ele falou: ensine a minha igreja sobre oração, porque eu quero levantar um exército de uma igreja poderosa em oração sobre a terra nesses dias, para se preparar para aquilo que eu farei na terra. Porque os discípulos falaram: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Porque eles cansaram de uma vida medíocre, religiosa. Eles falaram: eu quero ter uma vida de autoridade como aqueles discípulos de João teve. Porque João ensinou para os seus discípulos, está lá na Bíblia: ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. O que João estava falando? Discípulo, você quer receber alguma coisa? Não é aqui, é aqui. Você quer receber unção? É aqui. Você quer receber uma revelação? É aqui. Você quer receber força? É aqui, nesse relacionamento. Tudo que ligares na terra será ligado, tudo que desligares na terra será desligado. Um relacionamento na vertical. Qual é a definição de revelação? Eu vou dizer para você, para mim explicar a definição também de oração. A definição de revelação é revelar a ação. Revelação. O que é revelação? Revelar a ação. É um conhecimento do céu que orienta você como agir em uma circunstância. Revelação revela qual tipo de ação você deve ter diante de uma situação. Então, a Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus 11 diz, é o que? É o firme das coisas que esperam, e a convicção de fatos. Você não viu naturalmente, mas você viu dentro do teu espírito. Jesus falou: eu estou indo para Jerusalém, porque eu sei que eu vou ser morto, crucificado. Por quê? Porque na revelação Jesus já tinha visto, e porque ele viu, ele se preparou para aquela circunstância. Quem é pego de surpresa é porque não anda debaixo de revelação. Eu não sabia que isso ia acontecer. Falta revelação, falta um conhecimento sobrenatural de Deus, que revela a você que tipo de ação você tem que ter diante de uma situação. Nós não sabemos que circunstâncias nos esperam amanhã, mas nós temos que ter uma revelação de Deus, para sabermos que tipo de atitude devemos ter. E como eu posso ter essa revelação? Através da comunhão com Deus, através da sua palavra. Amém? Então diga comigo, definição de revelação: revelar a ação. Diga: um conhecimento do céu que me orienta qual tipo de ação eu devo ter diante de uma situação. Jesus nunca foi pego de surpresa. Toda situação que vinha até ele tinha já uma revelação. Por quê? Porque enquanto ainda era noite, enquanto ainda era de madrugada, ele saía para orar. Nenhuma pessoa consegue pegar um carro e sair dirigindo sem antes fazer o quê? Autoescola, legislação. Quando você está dirigindo e você vê aquelas placas, você sabe o que cada uma significa, porque aquele conhecimento já está inserido dentro de você.
Então você tem uma direção para onde ir. Você sabe como reagir a cada situação, porque cada placa vai avisar: olha, agora é uma descida, teste o freio. Está escrito isso na placa? Está desenhado. Mas você tem que ter o quê? Gravado esse conhecimento dentro de você. Aí tem a placa simbolizando uma lombada. Então você já sabe que daqui a pouco você tem que estar atento, reduzir o carro, para que você passe por ela. Você tem que gravar aquelas imagens dentro de você. A mesma coisa é a palavra: se vocês permanecerem em mim e as minhas permanecerem em, pedireis o que quiseres e vos será feito. Você precisa ter a revelação da palavra dentro de você, porque quando uma circunstância vier, você vai lembrar: ah, eu sei como eu devo agir nessa situação. Quando alguém tentar me irritar, o que a palavra me diz? A palavra branda, ela desvia essa pessoa está com fúria e ela quer que eu estoure. Eu vou tratar ela com uma forma blanda, que eu vou quebrar o furor dela. A palavra me deu a revelação de como agir. Para isso eu preciso entender, ter conhecimento da palavra, para que eu possa agir adequadamente. Revelação é revelar o tipo de ação que eu preciso ter. E o que é a oração? Qual é a definição da oração? O tipo de ação que eu tenho que ter diante de uma petição. A revelação é o tipo de ação que eu tenho que ter diante de uma situação. E a oração é um tipo de ação que eu tenho que ter diante de uma petição. Aqui diz, aponta para que tipo de ação devemos ter diante do pedido, para estarmos aptos para receber o que pedimos. Por que a Bíblia diz pedir, pedir e não receber? Porque pedir mal. Oração, petição com ação. Sempre quando Jesus estava diante de um enfermo, antes de orar por um enfermo, ele dizia o quê? O que você quer que eu faça para você? Jesus, antes de orar, transferia a responsabilidade da atitude correta para quem? Para o doente. A maioria das pessoas, quando vem pedir uma oração, ela já vem assim, uma enfermidade. Ela vai contar todos os exames que ela fez. Ela vai contar que todo mundo da família dela é como se fosse um troféu, um trunfo. Não, porque todo mundo da minha família tem isso. É como se fosse eu vou dificultar para o pastor. Todo mundo da minha família morreu disso. Todo mundo teve diabetes. Eu vim aqui hoje pedir oração para o Senhor, mas vou te dizer, a minha diabetes já está comigo já há uns 10 anos já. Vamos ver se essa oração vai funcionar. Muitas das vezes essa oração não funciona. Por quê? Porque diante do pedido de oração, quem está pedindo não tem uma atitude de fé diante do pedido. Uma oração é uma petição junto de uma ação. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha, até que um dia ela pensou, a Bíblia diz que ela pensou consigo mesma: eu vou rastejando até ele, e quando eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Jesus falou: ei, para tudo, porque alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder, virtude, dunamis. E os discípulos: como o senhor pode dizer que alguém te tocou de forma diferente? Há uma multidão te apertando. Ele falou: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder para curar. Sabe o que ele está querendo dizer? Todos aqui estão ao meu redor pedindo alguma coisa para mim. Faz isso, faz aquilo outro. Mas alguém aqui, além da petição, teve uma atitude à altura do seu pedido. Quando você tem uma atitude à altura do que você está pedindo, poder de Deus, dunamis de Deus, glória de Deus é liberado sobre você. Assim como a revelação é revelar a ação, é apontar um caminho, é colocar luz sobre as suas trevas, é acender a candeia. Oração é pedir junto de uma ação. Não adianta você pedir e não ter uma ação. Você precisa pedir e precisa ter uma atitude de fé diante do que você está pedindo. Pedro falou para Jesus: manda que eu vou ir até você. O senhor está andando sobre as águas, manda que eu vá também. Jesus falou para ele:
pisa sobre as águas, vem. Sabe o que Jesus está falando para ele? Tenha uma atitude daquilo que você está me pedindo, dá o primeiro passo. Muitas pessoas oram, lançando e depositando toda a sua confiança em quem vai orar. Não, vamos lá, porque aquele pastor lá, ele é ungido. Amém. Existem níveis de unções. Tem pessoas que creem que tem mais unção que a outra. Isso é bíblico. Porém, se você entendesse essa chave, essa ferramenta, você seria uma pessoa muito abençoada. A atitude que você tem que ter diante de oração. Quando Jesus orava por um coxo, toda oração, ela em troca pede uma ação. Diga comigo, toda oração exige em troca uma ação de quem recebeu a oração. Exemplo, se você entrasse hoje aqui com o tornozelo doendo, você está há tantos dias com o tornozelo doendo, você virou o pé, jogou futebol, sei lá, tantos anos atrás você fez uma operação e deu ruim, e você fala, Senhor, eu queria tanto ser curado, queria tanto ser curado, queria tanto ser curado. Aí a gente ora por cura, por enfermidade. Qual é a atitude de uma pessoa que está com dor no tornozelo tem que ter diante da oração? O que ela tem que fazer? Fala para mim. Ela não aguenta ficar de pé em cima do tornozelo, o que ela tem que fazer? Por que fica esperando alguma coisa acontecer? Se algo vai acontecer quando você agir. Primeiro você pisa, depois Deus põe o chão. Nós estamos diante do mar, o que a gente faz? Ordene ao povo que marche. Sabe o que ele está falando? Eu quero uma atitude desse povo. O que Jesus falava para o coxo? Levanta. Coxo pode levantar? Mas por que Jesus falou levanta? Porque Jesus já revelou a ação. O diagnóstico dele fala, você não pode levantar. Mas Jesus vê além do diagnóstico. Jesus fala, eu vejo o teu corpo regenerado e curado. Eu vejo você de pé. Faça-se conforme eu vi. Levante. Não é por tanto pedir. Não é por repetição. Não é por orar alto para os outros verem. É o que? A atitude. A ação. Oração é uma petição munida de uma ação. Dentro dessa questão da oração, existe uma oração superior ainda a um nível de uma oração comum. Se a oração por si só, ela tem que ser uma ação dentro do pedido, o que seria uma oração intercessória? Vamos entender. Aqui em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 25 e 26, Moisés faz uma oração intercessória pelo povo. Ele tem uma atitude. Qual foi a primeira atitude de Moisés? Olha para mim, antes de você ler, olha aqui. O povo pecou. O povo falhou com Deus. Muita gente fala, não, maná caiu do céu, coluna de fogo, mar que abriu. Mais poderoso do que esses sinais, sabe o que foi? A intercessão de Moisés. O que livrou o povo não foi a coluna de fogo, o mar que se abriu, foi quando eles pecaram. Moisés intercedeu por eles. Veja o poder que uma oração intercessória tem. Se uma oração comum exige de mim uma ação à altura do que eu estou pedindo, o que uma oração intercessória exige de um intercessor? Que tipo de ação? Moisés pecou? Moisés fez alguma coisa errada com Deus? Moisés estava todo dia no monte aqui, ó, relacionamento o quê? Vertical, falando com Deus, face a face. E o povo estava o quê? Reclamando, comendo, dormindo, bebendo, prostituindo, pecando. Até que um dia Deus falou, chega. Eles adoraram aos outros ídolos, aos outros deuses. Aquilo que eu dei para eles, o ouro e a prata, eles transformaram em ídolos e adoraram. Aí Moisés vai interceder. Qual é a primeira atitude que Moisés tem na intercessão?
O que está escrito lá? Alguém que vai orar por alguém que está em pecado tem que estar intercedendo diante de Deus muito quebrantado. Então, oração é um pedido junto de uma ação. A ação tem que estar à altura do pedido. Uma oração de intercessão, então, exige muito mais entrega do que uma oração comum. Agora ele não vai fazer simplesmente uma oração, ele vai fazer uma oração intercessória. Então ele tem que se colocar à altura do pedido. Ele pecou, mas o povo pecou. Então a primeira coisa que ele faz, ele tem uma atitude de humildade, de quebrantamento. Porque oração é uma petição junto com uma, bem alto, e a ação tem que estar à altura do, ele vai pedir agora para Deus perdoar o pecado do povo. A atitude dele tem que estar à altura do pedido. Coloca o versículo, por favor. Fiquei prostrado perante o Senhor. Quantos dias? Um dia? 2? 3? Quantos dias ele ficou assim? Ele pecou? Quem pecou? 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu, que se chama pelo meu, se humilhar. Ele está falando dos políticos corruptos. Olha o que ele está falando. Está vendo a corrupção? Está vendo tanto de gente morrendo por causa da corrupção? Quem está vendo? Está vendo tanto de injustiça? Quem está vendo? Está vendo tanto de pecado que eles têm cometido? Quem está vendo? Está vendo quanta coisa errada que está acontecendo? Quem está vendo? Está vendo perseguição contra a igreja? Quem está vendo? Sabe tudo isso que eles estão fazendo? Se vocês intercederem, tendo uma atitude à altura do que vocês vão pedir, se humilhando, se arrependendo, então é uma condição: eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou transformar a sua nação. Olha, quarentena, fiquem 15 dias, 7 dias em casa. Para que vocês não sejam contaminados pelo vírus. Primeira coisa que o povo fez: põe na despensa de casa, liga a televisão. Mas o Brasil é corrupto demais, né, gente? Tanta gente morrendo. Qual que é o lançamento do Netflix hoje? Coloca aí, vamos ver. E na hora que chega na igreja para orar, quando ora, quando dobra o joelho, alguns minutos, não nos quebrantamos e achamos o direito de dizer: Deus, está difícil, eu não tenho nada a ver com isso, esse pecado não é meu. Oração é uma atitude junto com uma petição. A atitude tem que estar à altura do pedido. Você quer o Brasil transformado? De verdade? Ou não, é da boca para fora? Você quer ver os jovens livres das drogas e prostituição? 40 dias. Porque quando a igreja tinha as irmãs do coque e do joelho no chão, não acontecia o que acontece hoje. Atitude de humildade. Senhor, durante 40 dias e 40 noites eu ficarei prostrado.
não por um pecado que eu cometi, pelo pecado que eles cometeram. 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia. Deus falou que ia destruir Moisés. Deus falou que ia destruir os filhos de Moisés. Deus falou que ia destruir a esposa de Moisés. Ele ficou 40 dias e 40 noites de joelhos chorando, porque Deus falou que ia destruir o povo. Isso não é uma oração comum, isso é uma oração intercessória. Intercessão é colocar-me no lugar do outro. Oração, eu peço as coisas para mim, eu peço, não é errado, mas intercessão é quando eu oro e na atitude que eu estou orando eu me coloco na condição do outro. Aí é um outro nível, é um nível de transformação nacional, global. Eu mandei um vídeo na lista de transmissão, vocês devem ter visto, outros não, de um homem que estava preso por pregar o evangelho. Quem viu esse vídeo? E uma mulher lá do outro lado do mundo, na Europa, orou por ele. E ele foi alcançado por aquela oração. Ele estava pregando, pegou uma doença, estava com febre, quase morrendo. E ele sentiu a oração daquela senhora. Deus falou o nome da senhora para ele, falou: essa irmã que congrega na igreja do teu pai, que te enviou para cá em missões, está orando por você agora. E por causa da oração dela, eu estou tirando toda a enfermidade do teu corpo, e estou te dando uma nova oportunidade de vida para você continuar pregando. Porque alguém lá na Europa se colocou no lugar de um missionário que estava lá na África. Talvez você não precisa ir, você só precisa se colocar no lugar como intercessor. Quantas vezes você orou nesses últimos dias pela igreja de Cristo? Nesse nível que eu estou falando, não é oração, Senhor, lá, não é assim, Senhor, obrigado pelo almoço, em nome de Jesus, amém. Não. De ter uma atitude à altura pela igreja do Senhor Jesus. Quantas noites você orou pelos pastores? Todo mundo sabe o que um pastor deve fazer. Todo mundo tem uma opinião do que o pastor deve e não deve fazer. Mas há poucos intercessores que oram por um pastor. Eu acredito que todos vocês aqui juntos teriam ideias muito melhores que as minhas. Mas ideias não formam uma igreja, e sim revelação com atitude. É preciso ter atitude. Há muitas igrejas fechando, e os bares estão se enchendo. Precisamos chorar. Aqui perto da gente, em Cambuí, o pastor que esteve aqui pregando falou: fechou uma igreja com 400 pessoas. Não é porque tinha pouca gente não, o pastor não aguentou e entregou tudo. Voltou, pegou as redes como Pedro e foi pescar. E ao invés da gente ficar só falando: nossa, você ficou sabendo, fulano de tal, ciclano, em vez da gente fazer isso, sabe o que a gente tinha que fazer? Senhor, eu vou ficar 40 dias, eu vou ficar de quarentena, mas não para guardar a minha vida do vírus. Eu vou ficar em quarentena para guardar a igreja. Eu vou ficar em quarentena para guardar o meu país. Eu vou ficar em quarentena para guardar, Senhor, os pastores, para guardar os homens e as mulheres de Deus, para que eles permaneçam. Os missionários, nós vamos ficar em quarentena por eles. Nós vamos ter uma atitude à altura. 40 dias e 40 noites. Versículo 25. 40 dias e 40 noites. O Senhor tinha dito que iria destruí-los. 26. Foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. O que salvou aquele povo foi o mar abrir? Foi o maná? Foi coluna de fogo? Foi a oração de um intercessor que se colocou na brecha. Eis que eu procurei alguém que ficasse na brecha, está na Bíblia, para que pudesse tampar o muro, mas não o encontrei. Um muro com uma brecha é uma abertura para que o inimigo entre. Não podemos ter brechas.
E eu quero ser aquele homem que se coloca na brecha. Quantos querem ser aquele homem, aquela mulher que se coloca na brecha? Quantos querem guardar o sermão? Quantos querem guardar a sua igreja? Quantos querem guardar Pouso Alegre? Quantos querem guardar o Brasil? Uma oração intercessória é uma atitude à altura do pedido. Não são só palavras, são atitudes. Eu vou te dar um exemplo, Lucas capítulo 7, depois você lê ele todo na tua casa, eu vou ler só o verso 6 e 7. Havia um centurião era um líder de 100 homens, romano, soldado. Aqui diz, Jesus foi com eles. Esse centurião fala: Senhor, tem um servo. Esse centurião manda alguns informantes até Jesus e fala: olha, tem um servo meu doente, peço que Jesus ore para que ele seja curado. E então Jesus fala: eu estou aqui perto mesmo, eu vou lá na casa do centurião. O centurião fica sabendo disso, antecipa e vai até Jesus, fala: não vá na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Eu sou um soldado romano, já fiz tantas atrocidades para o teu povo, eu não sou digno. Mas basta uma palavra que sair da tua boca, e o meu servo será curado. Deixa eu te perguntar, o centurião era crente? Tinha feito curso de batismo, batizado, tomado Santa Ceia? Mas a oração dele foi que nível? Comum ou intercessória? Porque ele se colocou no lugar de alguém, o seu discípulo, o seu servo. Olha, o meu servo está doente, eu estou intercedendo por ele, cure Jesus. E qual a atitude que esse homem teve? De humildade. Eu reconheço que eu tenho perseguido todos os cristãos. Eu te peço um favor. Só te peço uma coisa. Manda uma palavra é suficiente. Libera uma palavra, Jesus. Só uma palavra pode mudar tudo. Jesus falou: eu não vi fé como essa em todo Israel. Por que que Jesus fala isso? Jesus está querendo dizer o quê? Além do pedido, ele teve uma atitude à altura do pedido. Eu encerro. Depois você lê na tua casa João 17. João 17 é conhecida como uma das orações mais importantes de Jesus, chamada de oração sacerdotal ou oração intercessória. Jesus ali, ele ora por mim e por você. Ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os conserve no mundo. Todos que são meus, que o Senhor me deu, eu oro para que nenhum deles se perca. Jesus estava indo para morrer na cruz, e estava orando pelos discípulos daquela época, e por mim e por você. Por que que Jesus conseguiu orar por mim e por você? Mesmo naquela época, e num momento tão difícil de morte, porque ele teve o que? Foi revelado a ele qual ação deveria ter tido naquele momento, e foi mostrado a ele em revelação, nós. Ele já tinha visto nós, ele já tinha visto que a atitude dele de entrega iria causar uma grande salvação, que muitos adorariam o Pai, eu e você. Jesus viu lá na frente, falou: eu vou interceder por eles. Eu entendi, eu vou orar por eles. Senhor, guarda eles, livra eles do mundo, não deixe eles serem contaminados. Jesus orou por você lá em João 17. Saiba disso, leia isso na tua casa. Agora, o que deu autoridade para Jesus poder fazer esse pedido, essa oração intercessória? Intercessão é uma oração que tem que ter uma atitude à altura da oração. Tem que ter um sacrifício, tem que ter uma renúncia. Se você vê em Mateus 26, fala que ele estava no Getsemane, e ele começou a orar, e na hora que ele estava se sentindo profundamente triste, olha para mim, ele disse para os discípulos: orem comigo. Ele disse para os seus discípulos: nesta noite especialmente, orem comigo.
Quando Jesus estava pedindo ali para que os discípulos orassem com ele, não era simplesmente uma oração comum. Vamos orar, Senhor abençoa. Quem aqui, seja sincero, já foi numa vigília, num culto, de noite, tarde, e você estava orando e pegou no sono, dormiu? Levanta a mão. Seja sincero, Deus está vendo. Eu já. Porque talvez estávamos cansados mesmos, ou porque talvez nós não estávamos num nível de entrega, não estávamos dando uma atitude à altura daquilo que estávamos pedindo. Estávamos simplesmente falando, pedindo, Senhor abençoa, mas não tinha peso no que nós estávamos falando. Quando você ora, Deus coloca em você peso pelo que você está orando. Você sente o que Deus sente. Olha o que Deus fala para um profeta: olha, Israel está prostituindo, está adorando a outros deuses. Sabe o que você vai fazer, profeta? Vai lá no prostíbulo, casa com a prostituta, cuida dela, valoriza ela. Ela vai te abandonar, vai voltar para o prostíbulo, vai te trair. Você vai lá novamente, pega ela, perdoa, leva ela de volta. E ela fará isso muitas vezes, porque assim Israel tem feito comigo. Quando você se torna um profeta, um intercessor, você sente o que Deus sente. Deus divide com você o que Ele está sentindo. Não é simplesmente num culto, assistir culto, acabou, glória a Deus, vou embora para minha casa. Deus espera mais de nós, irmãos. Deus não enviou o Filho dele para morrer na cruz para que você fosse um crente arrumadinho, que entrasse no teu carro todo arrumadinho, todo engomado, sentasse uma vez por semana, assistisse um culto de 1h30. Não! Deus quer te fazer de você um autêntico discípulo de Jesus, que ora como Jesus orava, que age como Jesus agia, que tem o peso no coração que Jesus tem. Se você tem relacionamento íntimo com Deus, você sente o que Deus sente. Você não se torna indiferente. Não se torna indiferente. Então Jesus, a Bíblia fala que ele está triste, profundamente triste. Ele falou: estou triste demais, profundamente triste. E ele fala para os discípulos: vocês podem orar por mim? E de repente ele olha, os discípulos estavam dormindo. Talvez você nunca entendeu esse texto. Por que eles dormiram? Porque eles não estavam prontos para dar uma atitude à altura daquilo que eles iam pedir. Eles não estavam dispostos a sentir o que Jesus estava. Se eles sentissem o que Jesus estava sentindo, eles não iam ser capazes de dormir. Da mesma forma, há muitos dormindo na igreja do Senhor. Há muitos, gafanhoto atingindo o mundo, normal. Poeira atingindo vários continentes, normal. Epidemia ceifando milhares de vidas, normal, legal. Vou tocar minha vida. Dia 5, dia 15, recebo meu salário, dou meu dízimo, vou na igreja, pago as contas, normal. Não tem peso em mim, não tem um clamor dentro de mim. A Bíblia diz das armas espirituais. A Bíblia diz do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, das sandálias do Evangelho, do cinturão da verdade. Mas essa armadura ela fecha dizendo: e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não é oração, eu orei hoje, Senhor meu Deus abençoe esse dia, obrigado por mais esse dia, por tudo que o Senhor me deu, por roupa, por comida, por casa, por meu pai, minha mãe, amém. Não, oração tem que ter súplica. Ela tem que ter uma atitude à altura do que está sendo orado. Senão você torna-se um religioso que somente ora, repetições, ou ora para que os outros que estejam ao seu redor vendo.
Talvez os outros não são aqui da igreja, mas talvez os outros é tua esposa, é teu marido, é teus filhos, ou quem mora na tua casa. Não, ele ora, ela ora. Oh, como é um grande homem de Deus. Mas você não tem peso e súplica por aquilo que tem orado há muito tempo. Você não tem tido uma atitude à altura do que está orando. Até o centurião que matava cristão sabia mais do que os próprios cristãos, do que os próprios judeus. Porque a revelação não é patenteada a uma religião. A revelação é entregue a quem nasceu de novo, a quem tem o Espírito Santo, a quem ama a Deus de todo o seu coração. Você, assim como você frequentar uma autoescola não te torna um motorista, você frequentar uma igreja não te torna um filho de Deus, nascido da água e do Espírito. Acorde do teu sono e entre na intercessão com Jesus no Getsemane. Sinta o que Jesus está sentindo. Oração é muito mais do que você pensar em você mesmo. A primeira derrota que você tem que ter para ser um intercessor: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso, venha a nós o teu, seja feita a sua vontade. A maioria das pessoas que oram baseado nas suas vontades. Não entenderam o que é oração. Que oração é um pedido e uma atitude à altura do pedido. Já dizia um grande homem de Deus na sua biografia: se você não está disposto a ser a resposta daquilo que você está orando, não ore. Só ore por aquilo que você está disposto a ser a resposta. Você não chora mais por almas. Você não chora quando vê alguém na rua, no frio, no relento. Você não chora quando os seus irmãos no Irã estão sendo condenados à prisão porque simplesmente fizeram um estudo bíblico na casa deles, formando discípulos. Você chora quando o teu cachorro morre. Você chora quando amassam o teu carro. Você chora quando você atrasou aquela conta. Você chora quando tem que vender algo para pagar uma conta, para sustentar um capricho seu. Você não entendeu o que é ser igual a Jesus. Jesus estava indo para a cruz para morrer, e orou por mim e por você. Orou por aqueles ali que iriam abandoná-lo na cruz, que iriam traí-lo, que iriam negá-lo. Se você pede algo e nunca ofereceu algo à altura do que está pedindo, você nunca orou. Você nunca intercedeu de verdade. Mateus 26:40. Olha o que Jesus fala em Mateus 26:40. Ele fala: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse: vocês não puderam vigiar, orar, interceder comigo nem por uma hora. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês não aprenderam nada sobre oração. Vocês só começaram a repetir algumas palavras e pegaram no sono. Mas vocês não tiveram peso por aquilo que oravam. Eu dividi meu coração e falei que estou profundamente triste, e vocês não sentiram a minha tristeza. O que Jesus fala: quando eu estive doente, bem-aventurados sois, porque vocês me visitaram. Quando eu estava preso, bem-aventurados sois, porque vocês foram até o cárcere me visitar. Quando eu tive sede, bem-aventurados sois, porque vocês me deram de beber. Quando eu tinha frio, bem-aventurados sois, porque me deste de vestir. Quando eu tive fome, bem-aventurados sois, quando vocês me alimentaram. E então perguntaram: quando é que o Senhor viveu todas essas coisas? Nós não vimos. Ele falou: todas as vezes que você faz por algum desses pequeninos meus na terra, você a mim está fazendo.
O que é isso? Quando você tem o mesmo peso por vidas como eu tenho, você está entendendo o que eu entendo, você está tendo a sincronia do mesmo batimento do coração de Deus. Intercedam comigo, porque eu estou profundamente triste. Nenhuma hora pudestes interceder comigo, nem ao menos uma hora vocês tiveram um peso para ter uma atitude à altura do que eu pedi para orarem. Vocês não estão prontos para a oração intercessória. Um dia estarão, mas hoje não. É por isso que lá na frente Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você era novo, você ia para onde você queria, mas quando você for velho, vão cingir você, vão te vestir, vão levar aonde querem. Sabe o que ele está querendo dizer? Pedro, você não será dono de si mesmo. Primeira coisa que nós temos que perder para tornarmos autênticos intercessores é a nossa vontade. Eu vim na igreja hoje, não gostei da palavra, não estou nem aí, não estou aqui para satisfazer a sua vontade. Eu fui no culto, não gostei disso, não estou nem ligando. Igreja não é lugar de satisfazer a tua vontade. Igreja é lugar de você entregar a sua vontade, de você falar: seja feita a vontade de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e não a minha vontade. Agora hoje não, as igrejas são lugares para bajular as pessoas. Você é muito importante. Você é muito especial. Essa igreja não seria mais a mesma sem você aqui. Mentira! Deus continua Deus sem mim. Eu não sou nada sem Deus. E ai de mim, Paulo falou: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por que anjos entregavam visões e revelações, mas não ensinavam o povo o que fazer? Porque anjos não pregam. Só a nós é confiado isso, pregar o evangelho. Mas se eu não pregar o evangelho, Deus levanta outro para pregar. Há um privilégio no meu coração de pregar o evangelho. Há um privilégio de poder fazer parte disso. E eu não posso estar no altar simplesmente porque eu conheço de Gênesis, Apocalipse e li vários livros. Eu preciso ter no meu coração o mesmo peso que Deus tem por vidas, senão eu seria um legalista. É por isso que está cheio de igreja em que as pessoas são feridas, em que está cheio de legalismo. Por quê? A letra, mas não há um coração contrito, não um coração que sente o que Deus sente. Quando Deus pergunta para Pedro, ele falou: você conhece todos os livros, você conhece toda a teologia, você estudou com Carl Rabino? Não. Jesus só perguntou para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que está aí dentro do teu coração pelo povo é a mesma coisa que eu tenho no meu coração? Você tem o mesmo sentimento que eu tenho? Você está disposto a ter a mesma atitude que eu tenho? Moisés intercedeu. No Getsemane, que significa prensa. Talvez está nesses dias sendo prensado, e você está falando: meu Deus, ora por mim, pastor, ore por mim, irmãos, para Deus me tirar dessa prensa. Você não entendeu. Pare de orar para Deus te tirar dessa prensa e comece a orar: Deus, a minha oração era tira da prensa, agora a minha oração é: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a primeira coisa que precisa morrer em mim para que eu me torne um intercessor é: a minha vontade tem que morrer. Se você está num lugar onde a tua vontade prevalece, saia de lá. Se você está num lugar onde a pregação alimenta a tua vontade, corra de lá, saia correndo. Porque a primeira coisa que torna você semelhante a Jesus é: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Tudo que Jesus orou no Pai Nosso não foi uma repetição. Tudo que ele orou no Pai Nosso foi uma ação real na vida dele. Pai Nosso, Jesus tratava Deus como que está no. Ele saía para ter relacionamento com aquele que estava no.
santificado seja o teu. E Jesus, tudo que fazia, ele santificava o nome de Deus. Aonde ele passava, ele trazia o quê? O reino. Venha a nós o nosso. Aonde ele passava, ele trazia o quê? O reino de Deus. Tem enfermidade, eu trago cura. Tem morte, eu trago vida. Tem pessoas desesperadas, eu trago esperança. Falta alimento, eu trago a provisão. Vem o reino, vem o reino. Eu vim trazer o reino. Seja feita a tua. Quando é que Jesus fez a vontade dele? Nunca. Assim na terra como é no o pão nosso. Jesus tudo que tinha, ele nos dá hoje. Perdoa como temos perdoado. Jesus perdoou a todos. A oração do Pai Nosso, tudo que ele orou foi uma atitude à altura do que ele estava falando. Agora tem gente que fala: Pai Nosso está no céu, você perdoa? Não. Você divide o pão? Não. Você faz a vontade de Deus? Não. Então você é falso. Você não há verdade em você. Você só repete algo. Não é uma mandinga. Não é enigma. Tem que ser uma verdade. O Pai tem que ser seu. O Pai tem que ser de todo mundo. O pão tem que ser de todo mundo. A vontade dele tem que prevalecer e não a nossa. A primeira coisa que tem que morrer é o nosso ego. Eu fui na igreja, ninguém sentiu minha falta. Eu fui na igreja, ninguém me cumprimentou. A maioria dos assuntos que temos que tratar muitas vezes em gabinete é egoísmo, sendo que ele pede para que nossa vontade tem que morrer. Muitos têm que nascer de novo. Muitos buscam o seu próprio interesse. Muitos buscam uma vantagem. Se você quer ser semelhante a Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é: seja feita a tua vontade e não a minha. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Se você não faz essa oração há muito tempo, você está dormindo. Desperta tu que dormes. Talvez, como naquele texto, Jesus, Mateus 26, 40, está se virando para você agora e dizendo: nem um momento você está vigiando comigo? Nem um momento você está intercedendo comigo? Há quanto tempo vocês não oram de acordo com a minha vontade, mas oram só baseado na vontade de vocês? Jesus está dizendo: ei, acorda, é hora de acordar. Vem orar comigo, vem interceder comigo. Intercessão é uma oração com uma atitude, com uma ação à altura do pedido. Qual é a atitude que você tem que ter? Você está vendo um monte de coisa errada, critica tudo, sabe tudo, tem a resposta para tudo. Que hora que você vai ter uma atitude? Que hora que você vai passar uma madrugada sem dormir, com o joelho no chão? Que horas que você vai comer a palavra com fome, com a mesma fome que você tem quando você come as coisas? Que hora você vai tirar os teus olhos da televisão, vai desligar a televisão e falar: eu vou orar? Eu sou muito grato a Deus porque eu tenho tantas televisões, eu tenho um bom emprego, Deus tem me guardado nessa pandemia. Você é miserável, pobre, cego e nu. Porque Jó, ele perdeu coisas, mas não perdeu tudo, porque para ele coisas não era tudo. Para ele Deus é tudo. Nu eu vim, nu eu vou voltar, mas só tem uma coisa que eu não posso perder: a presença de Deus na minha vida. Se coloque de pé, e Deus está dizendo: acorda, desperta, desperta. Você que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, acorda e para de saber o que está em Gênesis e Apocalipse e começa a sentir tudo que está em Gênesis e Apocalipse dentro de você. Começa a praticar. Errais, tornando-se ouvintes, mas não praticantes da minha palavra. Não rasgai as vossas vestes, rasgai o teu coração.
Eis que estou cansado, a Bíblia diz, dos teus cânticos, porque vocês falam aquilo que o coração não quer. Vocês não adoram de acordo com o coração. Deus quer pegar você por dentro hoje. Deus quer tornar todos aqui intercessores. Fundamento real. Tudo que eu preguei que é fundamento. O tema dessa palavra é um poderoso fundamento para uma vida de intercessão. Um poderoso fundamento para uma vida de intercessão. Uma revelação. É a revelação de uma ação. Deus revela para mim que tipo de ação que eu tenho que ter. Uma oração é uma ação diante de um pedido, e a ação tem que estar à altura do pedido. Uma oração de intercessão é um pedido muito mais sacrificial, à altura, a atitude à altura desse pedido. Pare de apontar os erros da nação. Fica 40 dias de joelhos. Para de falar mal. Para de ficar, olha o boletim, ai, deveria fazer isso, deveria fechar aquilo, deveria fazer desse jeito. Não dá palpite naquilo que você não é. Você foi eleito prefeito? Então fica quieto. Seu papel é só orar. Deixa o prefeito trabalhar e ora. Seu papel é orar. Ou então vai lá esse candidato e vira prefeito para ver como é que é. É muito fácil dar palpite naquilo que você não tem responsabilidade e peso. Nós somos expert em criticar e dar opinião em coisas que não temos responsabilidade alguma, em que não seremos cobrados. Mas uma coisa a igreja vai ser cobrada: vida de oração, vida de intercessão. A Bíblia fala que a oração é como um incenso que ele colhe. Como é que está o seu cálice de incenso? Como é que está a tua vida de oração? Oração não é quantidade, é qualidade, é intensidade. Como é que está a sua intercessão? Desperta! Desperta, igreja! Acorda! Jesus está dizendo: ei, nenhum momento vocês puderam interceder? Não é assim, não, a gente orou aqui um pouquinho, mas a gente dormiu. Não, é aqui, ó, o que eu estou falando? Vocês não sentiram o que eu senti? Vocês não sentiram a minha dor? Não, vocês não estão prontos ainda. Vocês não estão sentindo a dor? Vocês não estão sentindo? Deus está sacudindo as nações. Vocês não estão entendendo o que Deus está querendo fazer? Está querendo chamar a tua atenção. Ele está pondo um anzol no teu queixo, dizendo: ei, acorda, deixa de ser egoísta, deixa de preocupar só com você mesmo. Tem muita gente preocupado em não pegar doença, em não perder a internet, em não faltar dinheiro para comer e pagar aluguel, água e luz. Mas poucos estão chorando por aquilo que Deus importa. Só sofremos quando nossa comodidade e conforto é atingido. Não sofremos pelo que Deus sofre. Deus está sofrendo pelos países que ainda não foram evangelizados. Deus está sofrendo por muitos que estão na rua sem nunca ouvir falar de Jesus. Deus está sofrendo, o coração dele está gritando por almas. Quem há de ir por mim? Quem pregará? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão? E como crerão? Eu vou orar pelos missionários. Mas você oferta? Não. Hipócrita. Porque intercessão é dar uma resposta à altura do que você orou. Se você não oferta para missionário, não ore, porque você é hipócrita. Tadinho dos missionários, tadinho de você, porque ele é fiel a Deus. Deus vai sustentar ele independente de você. Tadinho de você, que tem o privilégio e a oportunidade de fazer e não faz. Tadinho de nós, que nada fazemos, só criticamos, só comentamos. Você viu o que aconteceu? Você viu que tal igreja fechou? Você viu aquilo? Você viu que tal igreja mudou de tal lugar? Você viu aquilo lá? Tal pastor? Você viu isso? Você viu aquilo? Talvez é tempo de fechar a boca,
transformar nosso riso em planto e chorar. Falar: Senhor, transforma Pouso Alegre, transforma Minas Gerais, transforma o Brasil, cura pessoas, Senhor, cura os enfermos. Senhor, eu não estou doente, mas eu me coloco no lugar daquela mãe que está com filho doente internado. Eu não estou, graças a Deus, doente, mas eu me coloco no lugar daquele filho que está com a mãe lá no UTI. Oh Senhor, ligado naquele aparelho. Você sabia, queridos, que quando vão entubar, eles chamam a família para despedir, porque não sabe se a pessoa vai voltar mais. Você já imaginou você despedir de alguém que você ama, porque você não sabe se vai e não volta? Então você coloca no lugar daquela pessoa. Ore. Você não pode entrar no hospital, na capelania, mas a tua intercessão vai entrar lá, vai remover o vírus, vai remover a enfermidade, vai curar vidas. Então todos dirão: o que está acontecendo em Pouso Alegre? Há uma igreja que ora. O que está acontecendo no sul de Minas? Há um impacto de cura como nunca antes, sem igual, sem precedentes. Há um mover de glória neste lugar. Todo avivamento não foi marcado por barulho, foi marcado por oração. Não foi marcado por movimento. Movimentos passam, mas fundamentos permanecem. Oração é fundamento, adoração é fundamento, palavra de Deus é fundamento. Fincamos hoje esses fundamentos aqui. Tudo que Jesus orou na Pai Nosso, Ele fez. Você já conseguiu cumprir cada requisito do Pai Nosso? Você já conseguiu entender Deus como teu Pai? Você já conseguiu falar: Deus, eu só vou dar prazer para o Senhor, eu só vou santificar o teu nome? Ih, rapaz, não consegui cumprir mais um compromisso. Não consegui ser uma pessoa de palavra. Santificou o nome de Deus? Não. Você conseguiu fazer a vontade de Deus, não a sua? Você conseguiu dividir o pão? Você conseguiu perdoar quem te persegue? Você conseguiu não cair em tentação? Você conseguiu se livrar do mal? Você conseguiu reconhecer Ele como teu rei e falar: o reino é teu, a glória é tua, para sempre? Jesus cumpriu tudo isso à altura do que falou. Nós somos bons de falar e ruim de obedecer. Temos que começar a obedecer. Quando eu estou pregando primeiro para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso, Senhor, torna-me, Senhor, semelhante a Ti. Eu preciso. Quando você entender que isso é a oração, é você se tornar o que você está pedindo, é você dar uma resposta e não exigir. Oração não é o momento que eu vou exigir de Deus. Oração é o momento que eu vou entregar para Deus. Em oração Jesus disse: se possível passa de mim esse cálice. Ele pediu, mas logo depois de ponto e vírgula, que é uma pausa, ele fala: contudo, não faz a minha vontade não, que eu acabei de pedir, faz a tua. Aí Deus olha para ele: agora você virou um intercessor. Agora você tem autoridade para orar pelos teus discípulos e pela igreja que vai te servir no futuro, porque você subiu de nível, você virou intercessor. Jesus, você não fez a tua vontade, você acabou de cumprir mais um requisito da oração do Pai Nosso. O teu nome vai ser sobremodo grande na terra. Muitos vão curar através do teu nome, porque um dia você não fez a tua vontade, Jesus. Da mesma forma, só pode usar o nome de Jesus aquele que não faz a sua própria vontade. A Bíblia diz: aquele que não amar mais a mim, mais do que teu pai, mais do que tua mãe, mais do que tua esposa, mais do que teu marido, mais do que teus filhos, mais de qualquer amigo, familiar, mais do que você mesmo, não pode ser chamado meu discípulo. Alguém que tem vontade própria não pode ser discípulo de Jesus. Só aquele que falou: Jesus, é a tua vontade, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade. A primeira coisa que tem que morrer é a minha vontade. Oração aonde tem a minha vontade é oração falha, é uma oração destinada ao fracasso. Senhor, eu oro e intercedo pela igreja aqui agora. Aqueles que estão dormindo espiritualmente, desperta. Como foi difícil o meu dia hoje, como eu enfrentei dificuldades, porque o diabo sabia que essa palavra ia libertar pessoas. Como eu tive que interceder, como eu fui confrontado hoje na minha vontade. Como aqui no culto, Senhor, eu vi pessoas levantando um monte de vezes, mexendo no celular um monte de vezes, andando, conversando um monte de vezes. Eu fiquei: Senhor, isso
tira a nossa atenção como pregador, mas Senhor, deixa eu ficar no Espírito, Senhor, não deixa eu fazer minha vontade, não deixa eu me irritar, não deixa eu dar uma má resposta, não, Senhor, como é difícil pregar uma verdade, como é difícil pregar um fundamento, há uma distração, há uma agitação, e as pessoas levantam, e chama outro, e vem, e a criança levanta, e mexe no celular, e vai lá fora, e atende celular, e vem, e volta. Como é difícil, porque estamos libertando pessoas que talvez não oram, que talvez não entendem que é oração, talvez acha que ora, mas não tem uma vida de oração. É muito fundamento que está sendo colocado. Estamos libertando, estamos lidando com demônios aqui, enfrentando potestades, porque quando a tua igreja despertar, quando a igreja comer a palavra, quando a igreja levantar em oração, ninguém segurará, ninguém irá segurar a igreja, ninguém irá segurar a igreja, ninguém segurará esta cidade. O que o Senhor vai fazer? Senhor, nos colocamos, Senhor, como Moisés, nos colocamos como Jesus, e até mesmo como aquele centurião, nos colocamos na brecha, como intercessores, para dar uma resposta à altura àquilo que estamos pedindo. Dá-nos, Senhor, esse coração. Dá-nos coração que diz: seja feita a tua vontade. Dá-nos coração, Senhor, como o teu. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta do sono espiritual, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, por um despertamento sobrenatural nessa cidade, nas igrejas, entre os pastores. Visita cada igreja desta cidade, visita cada pastor. Oramos por aqueles pastores que estão agora tristes, se sentindo sozinhos, abandonados, que estão, Senhor, magoados, talvez por irmãos que eles acreditavam que estariam do lado deles nesse momento e os abandonaram. Desperta, Senhor, eles. Desperta os intercessores que vão orar por eles. Desperta os adoradores. Desperta a tua igreja em Pouso Alegre, Senhor. Desperta, Pai, aqueles que estão no sono espiritual, para sentirem o que o Senhor sente nesse momento, para ter uma vida de consagração, para ter uma vida não de conforto, mas uma vida, Senhor, de renúncia, para, Senhor, ter um coração intercessório, como o Senhor teve por nós. Quando o Senhor estava indo para aquela cruz, o Senhor não pensou em si mesmo, o Senhor pensou em nós. Como que alguém que está indo para a cruz para morrer, pensa no outro? Ah, Senhor, nos ensina a ser assim. Nós somos tão mimados, nós somos tão egoístas, nós só pensamos em nós, só pensamos naquilo que podemos ter ou deixar de ter. Senhor, nos dá um coração como o teu, me dá um coração santo, me dá um coração santo, Jesus, me dá um coração santo, me dá um coração, Senhor, que se desvia do mal. Me dá um coração, Senhor, igual o teu, me dá um coração puro, Senhor, porque só vai habitar diante do Senhor aquele que tem um coração puro, tem as mãos limpas. Ah, Jesus, nos dá, Senhor. Só o teu Espírito pode fazer essa obra agora. Só o teu Espírito pode operar essa ação dentro de nós. Só o teu Espírito pode agir no nosso interior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega essa palavra, queridos. Dá lugar para esta palavra. Come essa palavra, regue essa semente. Nada é mais importante nesse momento que vivemos como igreja do que isso que aprendemos hoje. Pega essa palavra que te despertou, agarre a ela e veja que você não precisa mais de nada a não ser isso. Pedir para o Senhor: me dá um coração de intercessor, me dá um coração de um intercessor autêntico, me dá um coração, Senhor, como o teu. Eu necessito, em nome de Jesus. Faz, Senhor, isso nas nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que temos falhado em não
orarmos adequadamente. Perdoa-nos, Senhor. Me perdoa, Senhor. Perdoa o teu povo e a tua igreja por todo egoísmo que nós temos tido. Em nome de Jesus.